seja bem-vindo. Nesse vídeo você vai acompanhar como funciona a instalação do WSE em um servidor com o WHM cPanel. Ok? Bem, a primeira coisa que você precisa fazer é atender os pré-requisitos do WSE, que principalmente seria o que numa situação como essa? PHP 5.5. Tá? Normalmente o pessoal pergunta, por que o PHP 5.5, por que não o 5.4, que normalmente já vem nos servidores? Tudo é uma questão de segurança, ok? Segurança e a nossa criptografia dos dados para que o WSE funcione corretamente. Como é que você verifica isso? Loga no seu painel, né? Você vai buscar aqui por Easy Apache, tá? E aqui você vai ter as informações da versão que está o PHP do seu servidor. Vamos aguardar aqui enquanto carrega. Bem, então aqui eu tenho na default, tá? Normalmente vai dizer aqui no seu servidor 5.4. Nesse servidor aqui a gente já atualizou, então já está 5.5. Você vai clicar aqui na roldana, tá? Para abrir essa configuração e poder checar quais as opções que você tem que carregar. Ok? Então, vou para o próximo passo, Next Step. Já está ali a Apache 2.4.12, PHP 5.5.27. Ok? Próximo. Você deve verificar se está marcado em um cube, né? Ok? Caso não esteja, você marca. Tá? Eu vou abrir as opções e vou verificar se os demais itens necessários estão carregados. Então, GD, ok, está marcado. Vou procurar para o MySQL, ok, está marcado. E principalmente aqui, se não tiver marcado, você marca, tá? A extensão MySQLi, ok? Marcou aqui, caso não esteja marcado, tá? E o MyCrypt, tá? Então isso é o que você vai verificar. Tudo ok? Vou vir aqui nas últimas ações, tá? Save and Build. O que isso vai fazer? Vai salvar essa configuração e vai rodar essa atualização. Clicou aqui, basta aguardar que o Easy Apache processe todas essas solicitações e atualize o seu servidor, ok? Bem, eu já realizei esses processos, então agora o próximo passo é eu criar uma conta para o WSE, tá? Então, Create New Account, no seu pode estar em português, enfim, você vai colocar aqui o domínio que você quer, ok? Tá? Você vai clicar em Create New Account, vai aparecer essa tela e você vai preencher com os dados que você vai fazer a instalação, os dados do seu domínio, ok? O que seriam os dados do seu domínio? Você precisa ter um domínio válido. Eu tenho lá, vamos dar um exemplo, player.tv.br. E aí eu vou fazer uma instalação em um subdomínio. Eu quero lá painel.player.tv.br. Tá? Lembre-se, esse domínio precisa ser válido. Ou você vai instalar na raiz desse domínio, ou seja, no nome principal, player.tv.br, só um exemplo, você vai usar o seu nome, ou você vai instalar ele em um subdomínio, como eu estou fazendo aqui. Então, admin, tv, ponto, e o domínio do cliente. Tá? O que você deve prestar atenção nisso? Note que eu tenho esse domínio aqui, né, e esse domínio precisa estar presente no servidor aonde eu estou instalando, ou você vai precisar fazer um mapeamento de DNS depois, que é algo que a gente pode mostrar em outro vídeo, ou seja, daí aquele subdomínio não precisa estar no servidor, mas precisa estar configurado. Tá? Eu não vou mostrar isso agora para não confundir um pouco você com relação a isso. Então, estou criando a conta. Tá? Usuário, senha, normal, como se fosse uma conta qualquer do cPanel, e você vai definir os limites que você quer aqui. Lembrando que esses limites estão atrelados também à sua quantidade de vídeos que você pretende hospedar no servidor. Então, se você quiser, faça como eu fiz aqui, deixe tudo ilimitado e depois você acompanha o espaço em disco do seu servidor onde você está instalando. Ok? Vou dar aqui um Create. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o endereço do WSE e vou proceder com a instalação, né? Então, vamos pegar aqui, tutoriais, como instalar o WSE. Download do setup de instalação, ok?
Então, o que eu vou fazer aqui? Vou copiar essa linha, já estou logado no shell do servidor, tá? Uma coisa importante aqui, então, logou no shell do servidor, tá? Aqui eu estou num Mac, mas você vai poder usar o put SSH, enfim, qualquer cliente de shell aí. Então, primeira coisa, eu vou entrar no path da minha conta, tá? Da conta que eu acabei de criar aqui no cPanel. Então, eu tenho aqui o nome da conta, né, o do domínio que acabou de ser criado, e aqui eu tenho o usuário que eu acabei de criar, né? Então, por padrão no cPanel, você vai entrar na home, vai entrar nesse usuário e vai entrar na public, né, underline HTML ou www, tá? Vamos demonstrar isso aqui, embora já esteja aqui no path, então eu vou entrar cd/home, né, o path que eu quero ali, www. Ok? Estou na raiz, legal. Vou remover aquele index que eu tenho ali, que eu usei só para teste. Vou baixar o arquivo que está lá no tutorial, setup.sh. Legal, baixei. Vou tornar ele executável, vou dar um chmod 777 e setup.sh. Agora eu vou executar, vou chamar o setup. Então, /setup.sh. Ok? Aqui tem as opções do menu de instalação do setup. Posso checar os requisitos e ver se está tudo ok ou se está faltando alguma coisa ainda. Passou na versão do PHP, MySQL ok, JSON ok, JD ok, IonCube ok, MySQL ok, unzip FFmpeg. Ok, atendi todos os pré-requisitos para instalar o sistema. Então, vou chamar o setup de novo. Vamos instalar agora o WSA. Então, opção 1, português. Tá? Aqui uma breve informação para você, dizendo o que precisa e que você precisa ter algum conhecimento técnico para fazer isso. Vou pressionar Enter. Instalar o setup, rodar o setup? Sim. Né? Então, Y. Qual o endereço que você quer instalar? Então, o endereço que a gente acabou de criar aqui. Vou copiar daqui, tá? Ou posso copiar daqui também, da URL do navegador. Então, colei ali, né? É o endereço que eu quero, que eu acabei de criar. Dou Enter. Qual é o path dessa instalação? Então, eu estou no cPanel, eu sei que o path é /home, /admin, tv. Obviamente, no seu servidor vai ser o seu path de instalação. /public, underline, HTML ou www, como você achar mais fácil aí. Dê Enter. Configurando o banco de dados, né? Poxa, me esqueci de criar o banco de dados. Então, obviamente, você está instalando um painel, você vai precisar ter o banco de dados criado e os usuários com as devidas permissões para que isso funcione. Não preciso nem sair dessa tela. Então, eu vou voltar aqui no painel, vou selecionar o domínio, né, que eu estou fazendo a instalação do painel. Selecionei ele. Ok, vou em banco de dados, né, MySQL Database. Vou criar o banco. Tá? Criei o banco. Ok. Agora eu vou criar um usuário para esse banco. Posso deixar o mesmo nome para ficar de fácil entendimento. Vou criar a senha aqui. Ok, usuário criado. Legal. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que esse usuário tenha acesso a essa base de dados. Adicionar o usuário à database. Tá? Então, eu deixei com o mesmo nome, ele já previamente meio que seleciona aqui, mas se você criar com nomes diferentes, selecione a sua base e o seu usuário. Adicionar. Agora, dê os privilégios, né, para esse usuário acessar esse banco de dados. Então, vou dar todos os privilégios, faça isso. Make changes, né, ou se tiver em português aí. Ok. Privilégios concedidos. Então, agora eu tenho o nome do banco, né? E o nome do usuário que tem acesso a isso. Então, vou voltar aqui no SSH. Qual o nome do banco de dados? Ok. Qual o usuário? Neste caso, eu criei o mesmo. E qual é a senha? Ele me informa que a pasta já existe. Obviamente, ela vai existir. Eu só confirmo. Ok, ele vai baixar
o setup de instalação do WSE. Aliás, vai baixar o zip, né, que contém os arquivos do painel. Aí note o que aconteceu. Como é uma instalação cPanel, tá, ele vai me perguntar qual é o usuário proprietário daquela pasta, caso ele não consiga identificar. Então, quem é o dono do diretório? Então, vai ser sempre o nome do usuário. Tá? Nesse caso aqui, o admin TV, tá? E o grupo admin TV. Isso vai ser sempre o usuário do cPanel que você criou lá, tá? Para não dar erro de permissões. Aqui ele vai me questionar se é para instalar o Onza ou não, tá? Então, vou instalar o Onza. Se já existir, vai pular as etapas e não vai perguntar, tá? Vai passar. Então, provavelmente esse cliente já executou a instalação do Onza. E aqui eu estou confirmando a instalação dos plugins que o WSE tem para que o Onza funcione, tá? Depois a gente pode revisar se tudo correu bem. Bem, então aqui o sistema terminou, né? E ele já me pede para mim acessar essa URL onde eu vou finalizar através do setup web, tá? Bom, resolvido a questão do IonCube, tá? O que acontece se você presenciar aquela tela do IonCube dizendo que a versão está diferente, né? Ou que você não tem o IonCube? Normalmente esses arquivos ficam na pasta USR local IonCube. Então você vai baixar os loaders atualizados, vai sobrescrever nessa pasta e no máximo reiniciar o seu servidor Apache. Nada mais que isso, ok? Estou acessando aqui então o endereço do meu painel /setup para dar agora prosseguimento na instalação. Dou um continuar aqui. Os dados já vão vir pré-definidos porque você já iniciou o setup lá pelo shell, né? Então aqui você vai colocar o nome da sua empresa, ok? Os dados da licença. Vou escolher o fuso horário do PHP. E aqui vou cadastrar um e-mail de acesso. Admin TV, vou colocar aqui. Obviamente você vai colocar o seu e-mail, né? Então, se você quer receber as notificações, você vai preencher todos esses dados aqui do e-mail de alerta e os dados de autenticação no seu servidor de e-mail. Se eu não quiser preencher, eu só seleciono desativado e dou um continuar. Ok? Aqui você vai informar os dados do seu Onza, licença, porta, enfim. Note que aqui ele pede o diretório on demand, tá? O que é o diretório on demand? É onde vai ficar os arquivos dos vídeos. No cPanel, para que isso funcione, você precisa criar a pasta dentro do path desse cliente. Se você criar em qualquer outro lugar, o cPanel não vai permitir o acesso. E à medida que eu digito, o sistema vai checar se aquela pasta existe ou não, tá? Aqui é importante, configuração de FTP. Como é uma conta cPanel, eu vou selecionar aqui cPanel, ok? Então eu vou dizer para ele qual é o domínio, tá? E aí o domínio é aquele que eu criei antes, né? Ou subdomínio, enfim. E o usuário que está cadastrado lá, cPanel, ok? Então, os dados aqui precisam estar corretos, senão depois não vai funcionar a autenticação pelo FTP. Ok? Dados preenchidos, você vai revisar. Ah, está tudo ok, legal, vou clicar em salvar. Ele está criando toda a estrutura, criando o banco de dados, ok, finalizado. Então, painel instalado, sem problema algum, tá? A instalação ela é muito simples. Então, basta que você atenda os pré-requisitos e você não vai ter dificuldade nenhuma para fazer essa instalação. Eu vou logar aqui no painel, só para ver se está tudo ok. Tá? Então, está aqui a tela inicial do painel, tudo instalado. Vamos checar se o meu servidor Onza está rodando direitinho, está funcionando. Tá? Aqui na guia configurações, eu vou dar uma breve passada aqui. Tá? Então você vai preencher com seus dados, se você quiser modificar alguma coisa, já foi feito isso no setup, então não há necessidade. Aqui você tem informações do seu servidor Onza, tá? Aqui uma questão importante,
principalmente nessa questão do CPN ou digamos assim, para quem vai instalar isso numa EC2 da Amazon, é checar aqui no ONZA, o IP do ONZA, né? Ele precisa ser de fato um IP. Então eu vou copiar aqui do painel o IP, tá? Vou colocar aqui o IP verdadeiro, senão depois o ONZA não vai funcionar. E o IP dos players, se eu não quero que seja um IP, pode ser o nome bonitinho aqui escolhido para o painel, tá? Feito isso, eu só vou simplesmente salvar e os dados estão atualizados. A geolocalização por padrão ela vem desativada, tá? O que é a geolocalização? É lá onde você exibe os IPs, informar a localização do cliente e mostrar a bandeirinha. Obviamente, isso vai consumir um pouquinho mais de tempo no mostrar as informações. Então, por padrão, a gente deixa desativado. Se você achar legal ativar, basta ativar. Depois disso, é só fazer uso do seu servidor, criar suas aplicações e qualquer dúvida é só contactar o nosso suporte aí. E até a próxima!